Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar aqui dois livros que saíram na França a respeito da nova ordem mundial. Um é do Alain Soral, sobre o novo império, e o outro é este aqui, Lucien Cerise, Neuropiratas, Reflexões sobre a Engenharia Social. Então, esses assuntos que, vamos dizer, no Brasil são raríssimos, raramente você vê uma discussão a respeito, na França são objeto de uma discussão intensa e tem publicado centenas de livros sobre esse negócio de nova ordem mundial, imigração, novo nacionalismo, etc. E eu, evidentemente, estou sempre procurando obras e opiniões que possam me esclarecer algo a respeito, mas em geral eu saio frustrado pelo seguinte: nessas questões é absolutamente impossível você obter qualquer clareza, qualquer visão clara, se você tiver um milímetro de comprometimento com alguma agenda. Porque se você está comprometido com a agenda, você está falando em nome de uma espécie de consciência grupal, consciência coletiva. Nenhuma consciência grupal tem, vamos dizer, a flexibilidade, a desenvoltura e a velocidade da consciência individual. Isso é absolutamente impossível. Você vê, por exemplo, se você quer, vamos supor que você reúne aí o Foro de São Paulo e você quer fazer uma análise sobre alguma coisa, e você vai ter que discutir aquela análise com 100, 200, 300 pessoas durante um ano, para daí no fim sair um texto de 2 páginas. Isso obviamente não funciona. Então, na medida em que o indivíduo tem um rabo preso, não que seja desonesto, eu não acredito nem que o Alain Soral seja desonesto, nem que este Lucien Cerise seja desonesto. Tem um terceiro livro aqui também muitíssimo interessante, que se chama Le Langage des Médias, a língua dos meios de comunicação, e a autora chama-se Ingrid Riocreux. O livro também é muito bom, mas todos estes sempre têm o mesmo problema. Então, na medida em que o indivíduo está metido numa agenda, ele vai ter que ver a situação por uma espécie de contradistinção desta agenda. Ele vai ver o que ele está tentando toda a abordagem que é política, não no sentido de ciência política, mas no sentido de ativismo político, cai na famosa definição do Carl Schmitt, né? A política é aquele setor onde não é possível nenhum consenso racional e nenhuma solução racional de problema nenhum, e onde só resta, portanto, de contar os votos. São os amigos contra os inimigos. Então, o indivíduo acostumado a fazer isso, ele evidentemente, quando vê um problema, um mal, ele vai tentar defini-lo por contradistinção da sua própria facção, a qual, por definição, é inocente. E essa análise é simplesmente impossível. Não dá para fazer isso, porque uma das características fundamentais da situação atual é a interpenetração das facções. Tá certo? Então, não que os conceitos de direita, esquerda e outros conceitos similares não valham mais. Não, eles valem. Só que a eles não corresponde frequentemente nenhum grupo humano definido. Quer dizer, os indivíduos estão trocando de grupos, os grupos mudam de composição e mudam de atitude e mudam de discurso ideológico e se mesclam e fazem acordos que você desconhece, e no fim, vamos dizer, a identificação das correntes políticas se torna um problema espinhosíssimo, certo? E evidentemente o indivíduo que está falando em nome de uma agenda ou de uma facção, ele não tem naturalmente o menor interesse em esclarecer qual é o papel da facção dele neste meio. Então vocês viram que todo o resultado que eu tenho, graças a Deus, tenho conseguido obter no Brasil é só por causa desse fator. Eu não apostei nada nas agendas e apostei tudo no negócio que é a força da personalidade. Ora, a força da personalidade é a marca característica do escritor. O escritor não pode escrever em nome de uma facção, porque, vamos dizer, toda a elaboração dele interior é
totalmente individual e não tem como deixar de ser. Você imagina, por exemplo, que seria Dostoiévski tendo que consultar o partido a respeito do que deve acontecer com o personagem, tá certo? O Edmund Husserl tendo que primeiro consultar toda a congregação para depois saber decidir o que ele ia escrever. Isso não funciona. Então, a coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: se você dá uma aula para uma classe de 40 alunos, é capaz que um deles entenda e os outros 39 não entendam. Não é isso? Agora, você dá uma aula para 40 alunos, de modo que o grupo entenda, mas nenhum deles entenda individualmente, isso é absolutamente impossível. Então, isso quer dizer, a atividade da inteligência, ela é quase que um monopólio do indivíduo humano concreto, indivíduo de carne e osso. Né? Também não se pode esquecer que esses grupos, partidos, facções, instituições, etc., não têm uma existência real como existem os seres humanos de carne e osso. Nós temos que voltar aí ao velho Aristóteles e falar: a realidade se constitui eminentemente das substâncias individuais. Agora, você tem substâncias de segunda ordem, que são meio entes de razão, que se constituem, por exemplo, através de um contrato ou através de um comprometimento. Você assina o programa do partido e o conjunto das pessoas que assinaram aquele partido são o partido. Qual é a unidade que esse partido tem? É apenas uma unidade, um conjunto de palavras que eles subscreveram. Ele não tem uma unidade substancial. Ele tem uma unidade simbólica, por assim dizer, psicológica até certo ponto. E é claro que essas entidades, sendo constituídas de maneira tão evanescente, elas não pensam. Só quem pensa são os indivíduos. E o que a gente imagina, às vezes, como consciência coletiva, opinião coletiva, não passa de uma espécie de denominador comum, abstrato, que você obtém, vamos dizer, por somatória e convergência de opiniões similares, tá certo? Então, não são entes reais. Eles têm alguma realidade. O que é? É a realidade da ação convergente de vários indivíduos. Isso se aplica a partidos, a religiões, a sociedades secretas, a instituições educacionais, universidades. Todas as instituições e grupos e partidos têm isso. Elas não pensam. E, em geral, pessoas inseguras, que a maior parte das pessoas pouco qualificadas são inseguras, com boa razão, apostam no apoio coletivo para elas se certificarem do que elas pensam. Quer dizer, quando aparece uma ideia na cabeça delas, a primeira coisa é consultar todo mundo para ver se ele tem razão. Esse processo é demorado, isso aí torna a inteligência humana mais lenta, tá certo? E é o caminho seguro do erro. Você sempre vai cair nisso aí. Pouco importa qual é a entidade em nome da qual você está falando, mesmo que seja a mais santa entidade do mundo. Se você pegar a Igreja Católica, você está falando em nome da Igreja Católica, para pensar, o que qualquer representante da Igreja Católica tem o direito de falar em nome dela? Ele tem o direito, primeiro, de repetir o que está na Bíblia. Ótimo. Segundo, ele tem o direito de repetir o que está na doutrina, consignado no dogma. Ele pega o catecismo da Igreja Católica, pega o Denzinger, que é a lista dos dogmas. Enquanto ele está repetindo aquilo, ele está falando certo em nome da Igreja Católica. Se ele tentar aplicar, mas os dogmas e as doutrinas são afirmações de ordem geral, universal, altamente abstratas. Se o indivíduo tentar aplicar esses dogmas, doutrinas, a qualquer situação concreta e particular, ele já não está falando em nome da Igreja, nem o próprio Papa. Se o Papa decidir amanhã fazer uma análise da política americana, por exemplo, e dar uma opinião, ele está falando em nome dele mesmo, ele não está falando em nome da Igreja. Nem o Papa tem essa autoridade, presta atenção. Alguns podem dizer, não, mas o Cristo disse, aqueles que vocês unirem na terra serão unidos no céu, que separarem na terra serão separados no céu. Ele está se referindo aos sacramentos. Isso quer dizer que aplicar a doutrina a casos particulares, um sacerdote pode fazer no caso da aplicação no sacramento. Ele pode, por exemplo, recusar, né, a comunhão a certas pessoas que ele acha, então não. Que nem o Lula chega lá, não confessei porque não tenho pecado. O padre deveria ter recusado a comunhão, não recusou porque não quis. Pode recusar casar uma pessoa. Fala, não posso casar você porque você já é casado no Mato Grosso.
tá certo? Ou porque eu te conheço, eu já sei que você tem 15 amantes lá fora. Tá? Então, nesse caso específico da aplicação do sacramento, então ele pode ir um passo além do texto da doutrina e interpretá-la para um caso particular, mas só no caso dos sacramentos. No caso de qualquer opinião que ele tenha sobre qualquer coisa, ele está falando em nome próprio dele. Então, se você acha que o padre, o bispo, o cardeal ou o papa está falando em nome da igreja, você está muitíssimo enganado. O Papa fala em nome da igreja quando ele ou repete ou explica o ensinamento dos seus antecessores, numa linha logicamente condizente com o ensinamento deles, ou quando ele promulga um novo dogma, se este dogma estiver de acordo com os dogmas anteriores. Se não tiver, não vale nada. Então, nem mesmo o Papa pode opinar em nome da igreja sobre assuntos particulares e concretos. Agora, o número de padre, de católico e de leigo católico que fala para você como se ele fosse a autoridade viva da igreja, é assim, isso é uma epidemia de charlatanismo como nunca se viu no mundo, né? Então, se você for falar em nome da igreja, bom, então você tem esta limitação, né? Você se baseia num dogma, mas a aplicação que você faz do dogma ao caso concreto corre por sua conta. Não tem validade doutrinal. Então, isto quer dizer que você chegar assim a captar o que seria a opinião da igreja, opinião válida da igreja sobre este ou aquele ponto. Eu digo, bom, se você esperar uns 2 ou 3 séculos, eles vão discutindo isso, um dia tem um concílio, depois de muita discussão, o Papa assina embaixo e diz, e esta é a opinião da igreja. E ele promulga isso ex cátedra, então fica valendo. Então, opa, chegou aí um convidado. Então, em todos os casos de organizações e de instituições e de grupos, você tem este problema. A opinião de um grupo é difícil de você obter e ela só existe hipoteticamente. E a elaboração da opinião grupal é um processo muito complicado que só se dá no nível da intercomunicação verbal. Presta atenção, Santo Tomás de Aquino já ensinava que antes de você pensar com palavras, existe um treco chamado verbum mentis, que não é uma fala ainda, é algo que está, vamos dizer, em germe dentro da sua mente. E é na esfera do verbum mentis que se dá a compreensão de tudo. Quando passa para a linguagem, você já está traduzindo, já é uma tradução e, portanto, uma redução. É isso. Eu acho que não existe nenhuma expressão verbal, nem mesmo dos grandes poetas, se você pegar, sei lá, T.S. Eliot, ou Stéphane Mallarmé, ou Rimbaud, nem os grandes poetas conseguem traduzir o verbo mentis totalmente. Então, vamos dizer, a velocidade da intuição humana é uma coisa impressionante. E ela não se dá na esfera verbal. Na melhor das hipóteses, se dá na esfera do verbo mentis, e às vezes nem é isto. Às vezes o sujeito capta as coisas. Eu mesmo, quantas vezes eu nunca captei coisas sob a forma, vamos dizer, de esquemas geométricos, ou de chaves, tá certo? Ou simbolicamente, através de uma estrutura qualquer, que eu mesmo não saberia expressar verbalmente, leva tempo para você. Eu chamo isso de extrusão. A extrusão é como você puxar da terra uma estrutura que estará escondida, né? É uma extrusão verbal, na verdade. Esse é um processo complicadíssimo. E se o intercâmbio está se dando, a discussão está se dando apenas no nível verbal, você não tem nenhuma garantia de que há efetiva intercomunicação das consciências. Você tem apenas, vamos dizer, a coincidência de afirmações externas. Portanto, é um processo no qual a inteligência humana está praticamente ausente. E sobra apenas, vamos dizer, a convergência de aparências verbais. Como é que nós vamos confiar numa coisa dessa como um instrumento diagnóstico para analisar e explicar situações reais da vida? Seja da sua vida pessoal, seja da vida nacional, seja da vida universal, seja da religião, seja do que quer que seja. Então, isso significa o seguinte: o único recurso que existe aí é a inteligência operante, ativa de uma pessoa de carne e osso, um indivíduo humano. Você pode ver que todas as grandes descobertas da humanidade, nenhuma foi coletiva. Nada, é sempre o indivíduo que tem ideia primeiro, e depois ele conta para os outros.
Tem algum caso que não foi assim? Você imagina o Albert Einstein, né? A comunidade inteira, a universidade inteira descobre a teoria da relatividade. Tá, agora vamos contar para o Albert Einstein. É possível uma coisa dessa? Né? Ou sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a orquestra inteira compõe aquilo e agora conta para o Beethoven. Isso é impossível. Quer dizer, o que eu estou falando é óbvio, né? Mas é um óbvio frequentemente esquecido. Quer dizer, a força do número impressiona as pessoas. E elas chegam então a hipostasiar, né? Transformar, vamos dizer, essas coletividades como se fossem pessoas. E isso é claro que é um tipo de idolatria e, sobretudo, um tipo de auto-hipnose. Então, é por isso mesmo que eu nunca me aproximei de grupo nenhum, de partido nenhum, tá certo? E mesmo assim, a minha participação na Igreja Católica consiste em ir lá confessar, comungar e sair correndo. Né? Assisto a missa e saio correndo. Eu não quero saber a opinião do padre sobre coisa nenhuma. Porque se eu tentar ajustar a minha opinião com a dele, vai dar só problema, vai levar anos para chegar num acordo, se chegar. Então não adianta isso. Né? Agora, você no Brasil está cheio de pessoas que são porta-vozes de grupos. E que vêm, evidentemente, com uma opinião pronta, e desta opinião tiram conclusões para casos particulares e concretos, sugerindo sutilmente que esta é a posição católica ortodoxa, que esta é a verdadeira doutrina. São todos charlatães, todos vigaristas, do primeiro ao último. Né? O que o sujeito tem que fazer é o seguinte: olha, isso aqui que eu estou dizendo é a minha opinião, como eu vejo a coisa. E eu tenho esperança de que isso não esteja contra a doutrina da igreja. Não é isso? E se eu estiver errado, então, né, os órgãos competentes da igreja que me chamem e me peçam explicações. Né, como se fazia, né? Até no tempo da Inquisição. A Inquisição nunca saía acusando as pessoas de heresia. Primeiro interrogava o sujeito durante meses ou anos para ter certeza do que ele quis dizer. Mas hoje em dia não, qualquer Zé Mané, né, lança anátemas, né, condena heresias, etc. Quer dizer, tudo isso é uma imensa palhaçada. Então, se você fala em nome de algum grupo ou de alguma instituição, mesmo que seja a Igreja Católica, muito provavelmente você vai errar, porque as nuances, as ambiguidades, as sutilezas da situação acabarão sempre atrapalhando a sua visão das coisas. É o que eu reparei, por exemplo, no livro do Alain Soral. Enquanto o Alain Soral está falando, vamos dizer, das elites globalistas ocidentais, ele é de uma agudeza incrível. Mas, quando de repente ele puxa do baú o velho antissemitismo francês e começa lá a defender os tal dos palestinos, árabes, etc, etc. Né? Eu digo, bom, mas ele não está vendo a relação íntima que existe entre esta facção, né, islâmica ou árabe e essa elite ocidental? Ele não está vendo como essa elite globalista protege por todos os meios a ocupação islâmica do Ocidente? Não, ele não pode ver isso, porque senão ele vai queimar a reputação dos amigos dele. Então ele só pode ver uma metade, a outra metade ele tem que tampar. E quando se trata de falar da própria elite ocidental, muitos autores franceses fazem a confusão entre isto e sionismo. Mas quando você entra nesse negócio, que é a comunidade judaica, eu digo, isso aí é um saco de gato, minha gente. Só, vamos dizer, um antissemita doido acredita que existe uma unidade da opinião judaica e que todos os judeus do mundo estão conspirando para a glória de Israel, e querem dominar o mundo. Mas é só você examinar um pouquinho que você vê que não é nada disso. Aqui nos Estados Unidos, 72% dos judeus votaram em Barack Obama, que é um inimigo declarado de Israel. Não é certo? Bom, quem ainda votasse na primeira vez, ainda é possível, porque não conheciam todas as opiniões dele. Mas depois de ver todas as humilhações a que ele submeteu a Israel, os caras ainda vão lá e votam nele. Então eu falo, peraí, quando as pessoas falam os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo, em geral o sujeito está errado. Né? Porque não existe uma entidade chamada os judeus. Você acha, por exemplo, que o Jorge Soros ou a família Warburg, qualquer desses globalistas de origem judaica, consulta a comunidade, consultar o rabino para... Ah, rabino, eu quero fazer isso ou aquilo, vê se aí está aí ortodoxo, vê se está na Torá. Eles não fazem coisíssima nenhuma disso. Não é isso? Então, existe só dentro da comunidade judaica, quer dizer, o número de correntes e de facções antagônicas que tem ali é enorme.
Tá certo? Agora, é verdade que os judeus não gostam muito de falar disso, eles gostam de acobertar um pouco as divergências. Eu nunca vi um rabino bater de frente do Jorge Soros, por exemplo. Embora o Jorge Soros seja claramente um inimigo de Israel. Tá certo? Por quê? Os judeus são uma comunidade pequena. Nessa comunidade, as ligações de parentesco são muito próximas. Né? Então, o que você tem de judeu no mundo? 20 milhões. Né? É uma cidade do Brasil. Né? Então, se você falar por uma própria palavra Israel, ela tem dois significados antagônicos. Por um lado, Israel é uma nação que luta pela sua identidade e pela sua sobrevivência, e nesse sentido ela está alinhada com as forças nacionalistas do mundo. Tá certo? Mas você fala Israel, por outro lado, você tem um monte de figuras eminentíssimas da comunidade judaica que são a expressão, o suprassumo da expressão do globalismo, como o próprio Jorge Soros. Então, falando que raio de os judeus é isso? Né? Você não pode esquecer que por esse pessoal todo que apoia, vota no Obama, apoia o Obama, dá dinheiro para a candidatura Obama e tal, fala, peraí, em que sentido esses caras são judeus? São judeus porque nasceram numa família judaica, mas eles estão contra, são, como dizer, são judeus do B. O que é o judeu do B? É aquilo que Cristo chamava sinagoga, Satanás, que ele definia de uma maneira claríssima. São aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Está cheio desses caras no meio de Israel. Eles nasceram da família judaica, mas eles estão contra. Na União Soviética, o governo se aproveitou disso, criou uma seção judaica constituída de judeus comunistas para se infiltrar nas sinagogas e denunciar os rabinos. Então houve o famoso caso do Rabino Schneerson, que foi um dos grandes líderes religiosos judeus do século XX, que passou 16 anos na cadeia por causa disso. Agora, chega lá o francês com aquele ranço antissemita que vem do tempo do caso Dreyfus e faz um monte de frases cujo sujeito é os judeus. Ele vai errar necessariamente, mesmo que não esteja fazendo de má intenção, presta atenção, eu não estou acusando ninguém de ser desonesto, nem de ser antissemita, não. É um simples hábito mental que ninguém incorporou e que não vai lhe permitir entender as coisas com a complexidade que elas têm. Tá certo? Ou então, se você é pró-islâmico, aqui nos Estados Unidos uma das entidades que mais entusiasticamente combate essa violência islâmica, a tirania islâmica, é fundada por um muçulmano. Lá também é um saco de gato, pode caber tudo. Tá? Então é difícil você generalizar essas coisas. Agora, uma análise verdadeira, ela tem que levar em conta todas essas sutilezas, todas essas nuances, e isto só é acessível à consciência individual na medida em que ela queira realmente enxergar o que está acontecendo. Então, claro que o ser humano é movido pelas suas paixões, mas a paixão de conhecer a verdade não existe. Não existe um treco chamado curiosidade, meu Deus do céu. Não tem o ditado, a curiosidade matou o gato? Até o gato tem curiosidade, como é que o ser humano não vai ter? Quer dizer, o ser humano é movido pelas paixões, mas quem diz que as paixões tem que ser paixões partidárias? Tem que ser paixões em função de crenças, vamos dizer, já assimiladas antes de conhecer o assunto. Né? Não existe a paixão de conhecer. Né? Eu acho, por exemplo, quando eu li o Richard Rorty, né, ele sempre dizia, não, tudo isso é movido por paixões, etc. Eu digo, sim, é paixão, mas qual era a paixão dominante de Platão? Ou de Sócrates? Eu acho que eles estavam desesperadamente buscando a verdade. Quer dizer, o filósofo é eminentemente um indivíduo que, numa certa situação, ele sente a sua própria desorientação e a desorientação geral, e ele tenta, para usar a imagem do Ortega y Gasset, ele é como um náufrago, ele está tentando se manter à tona para ele conseguir enxergar o que está acontecendo. Essa paixão não só existe, como é, uma vez que ela despertou em você, é uma das paixões mais fortes do ser humano, e é ela que eu procuro despertar em vocês. Ou seja, nós podemos ser contra ou a favor disso ou daquilo,
e temos todo o direito disso, e às vezes é bom isso aí, mas você tem que ser, em primeiro lugar, contra a confusão, contra as trevas, contra a ignorância, tá certo? E contra essas ideias estereotipadas que já vêm com metade do diagnóstico pronto antes de ter examinado o doente, né? Então, se for possível desenvolver esta paixão quando se fala paixão do conhecimento, também é uma coisa ambígua, porque você pensa assim, não, paixão do conhecimento é você entrar na universidade, ler um monte de livro, etc. Não, não. Universidade, livro, tudo isso são meios para o conhecimento, isso não é o conhecimento. Não é isso? Então, por exemplo, o pessoal sempre imagina que eu gosto de ler. Eu falo, não gosto de ler, não, eu gosto de saber o que está escrito lá. Agora, se alguém me contar, ler e me contar, é muito melhor. Não é isso? Mas ninguém faz isso, então faço eu mesmo. Em geral, eu descubro o livro primeiro, eu leio primeiro, eu conto a vocês. Mas se alguém me contasse... Por exemplo, a primeira vez que eu tomei conhecimento da filosofia do Heidegger foi um sujeito que leu um livro e me contou inteirinho. Me poupou de ler esse livro, né? Então, o conhecimento é um estado interior. Um estado interior onde os fenômenos da vida, seja externa, seja interna, começam a se articular para você com uma clareza e uma necessidade até o ponto em que você pode dizer, não pode ser de outra maneira. Então você chegou no elo da necessidade, que vem do nec cedere, nec cedo, latim. É uma coisa que não cede, não pode não ser assim. Infelizmente, o número de assuntos nos quais nós podemos chegar a esse nível de certeza é pequeno. E, em geral, nós temos que nos contentar com parece que é assim, tá certo? E o contrário disso não parece verdadeiro. Isso, às vezes não conseguimos passar disso. Ficamos, vamos dizer, não podendo alcançar. É o que está nos 4 discursos, não podemos alcançar certeza, nós buscamos a razoabilidade, e se não tem a razoabilidade, então você busca ao menos a verossimilhança, né? Quando não pode nada disso, então você especula a possibilidade, sua imaginação está livre para imaginar o que quiser. Então, disso aí nós não escapamos realmente. Então, tudo o que eu venho fazendo nesse curso, em primeiro lugar, o primeiro objetivo é fazer o indivíduo tomar consciência de que ele tem uma inteligência capaz de entender a verdade. Isso é um poder que você tem. Esse poder está aí, todo mundo tem. Em segundo, fornecer a ele os instrumentos para ele tomar posse disso. Então, para mim, parece que o primeiro instrumento é, evidentemente, a gramática do seu próprio idioma. Porque se você não domina o idioma, então você vai ter um monte de intuições no nível do verbo mentes que você não vai poder exteriorizar. E não exteriorizando, o que acontece? Não é que você não comunica. Não. É pior. Você esquece. Né? Se você escreve um negócio, tá certo? Então aquilo adquire uma forma estável, repetível, e toda vez que você voltar a ler aquilo que você mesmo escreveu, voltam as mesmas intuições. Ou seja, o pensamento está sempre fluindo, ele está sempre em movimento. E se nós não conseguimos apreender a sua forma e fixá-la de algum modo, ele vai embora. Então, obrigado. O que é isto? Leite? Obrigado. Então, se você não tem um domínio suficiente do seu idioma, você não vai muito longe. Dante dizia o seguinte, que a gramática é a construção material da linguagem. Ou seja, acima da linguagem existe uma construção mais sutil. Por exemplo, a construção da argumentação, ela não é uma construção de palavras, mas uma construção de argumento que, em princípio, poderia se expor também com outras palavras. Então já não é uma construção verbal, é uma construção ideal, lógica. Ora, como é que o indivíduo vai guardar na cabeça as construções lógicas se ele não é capaz sequer de guardar a forma material das sentenças, né? Então, insistir na importância da gramática nunca será excessivo. Tá certo? É claro que
As regras gramaticais são muitas vezes flexíveis e você deve flexibilizá-las tantas vezes quanto for necessário. Mas não é possível você flexibilizar uma coisa que você desconhece. Tá certo? Então, isso quer dizer, você jogar com expressões populares, com construções um pouco não ortodoxas, tá? É uma coisa que você pode fazer desde que você saiba com o que você está lidando. Eu mesmo faço isso nos meus posts do Facebook, está cheio de expressões populares, de construções esquisitas, tá certo? Que eu copio da linguagem popular, porque também conhecer a linguagem popular também é importante. Por quê? Porque senão você se desliga do seu meio. A linguagem popular, ela muda com uma velocidade impressionante. Ela coloca milhões de palavras, milhões de expressões. Na geração seguinte já esqueceu tudo. Eu me lembro, por exemplo, nos anos 70, 80, eu lia muito o Pasquim. E o Pasquim tinha uma linguagem popular tipicamente carioca, tá certo? Que hoje já se tornou quase incompreensível. Tá certo? Isso não é só uma exigência de comunicação, mas uma exigência de compreensão. Se você não capta os jogos de palavras da linguagem popular, você não sabe qual é o meio social em que você está. Você perde a sensibilidade do meio, tá entendendo? Então, você está perdido no espaço. O indivíduo pode, por exemplo, agora aqui vou só escrever gramaticalmente, seguir as regras todas, só vou ler o que sejam clássicos de idioma, então você fica perdido. Também isso não adianta. Então, a tensão entre a regra gramatical e a expressão popular é um elemento altamente benéfico e fecundante para um escritor, para um pensador, etc, etc. É certo? É um problema que nunca tem solução, justamente por não ter solução, é o que eu chamo uma área de tensão, tá certo? Esta tensão você observa claramente. Por exemplo, tem um escritor brasileiro que eu aprecio muito, que é o Marcos Rebelo. É um sujeito que morreu antes de poder completar a sua obra-prima, que chamava O Espelho Partido. Mas ele escrevia de uma maneira estritamente gramatical, mas usando o que ele podia das expressões populares cariocas. Fica muito bonito no fim das contas, funciona pra caramba, porque tem uma naturalidade e tem uma forma ao mesmo tempo. Então a forma que consegue captar, vamos dizer, o próprio movimento da linguagem, bom, essa é uma grande realização literária, não é isso? Então, vamos dizer, o sentido da forma, você começa a pegá-lo pelo estudo da gramática, da forma literária, né? Onde você vai ver, vamos dizer, o primeiro sentido da forma é a própria grafia das palavras, como se escreve tal ou qual palavra e por que se escreve assim. É impossível você aprender a ortografia do português do Brasil sem você notar nela um monte de defeitos. Tá certo? Esses defeitos são óbvios, porque são coisas que soam muito diferente do que está escrito. Né? Eu, por exemplo, nunca me conformei com a grafia Islã com tio, porque o tio significa nasal, é um N, na verdade. E nunca existiu a palavra Islã com N. A Islã é com M, né? Então tinha que tirar esse tio, botar um M no final, mas os caras registraram assim, assim ficou. Né? Eu já decidi, eu nunca escrevo Islã com tio, nunca. Os caras falam, tá errado, não interessa, vai ficar assim. Né? Vai ficar assim por quê? Porque assim é que é o certo. O codificador da gramática é que está errado. Né? Do mesmo modo, vamos dizer, essa nova acordo ortográfico que foi firmado aí, bom, eu acho tremendamente humilhante vocês terem que se submeter a um acordo ortográfico promulgado por um semi-analfabeto, que é o Lula. E tem uma série de absurdos nesse acordo ortográfico, então a gente segue naquilo que é possível e viola o código onde for necessário. Mas toda esta constante meditação, vamos dizer, das formas gramaticais e não gramaticais, isto é de uma importância tremenda para quem pretende escrever alguma coisa. Né? Então, a língua, na medida em que você absorve esses aspectos conflitivos dela, ela se torna um organismo vivo na sua mão. Mas, se não fizer isso, você nunca vai escrever nada que preste. Tá certo? E sempre você vai ficar capenga, porque se você tenta ser inteiramente gramatical, você se torna artificial e pedante. E se você tenta ser mais popular, você cai na vulgaridade e às vezes no incompreensível. Você quer uma coisa que na hora tem um efeito
Danado, 3 anos depois a gíria já mudou toda, ninguém te entende mais. Nem você se entende a si mesmo. Esse sentido da forma, ele, na verdade, ele é tudo, ele é a essência da inteligência humana. O que a inteligência humana faz? Já dizia Aristóteles, ela apreende formas. Forma não é formato, não é desenho. Tá certo? A forma é como se fosse, vamos dizer, a fórmula, o algoritmo, a chave interior. Não é isso? Então, o que nós aprendemos dos seres que nós percebemos são as suas formas e não a sua matéria. Mas quando você vê um elefante, você não põe um elefante dentro da sua cabeça, você apreende a forma dele. O que é a forma? É só o perfil externo? Não, 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 não. O perfil externo do elefante seria um formato de elefante, o qual pode recobrir muitas coisas. Um elefante de porcelana tem formato de elefante e ele não é um elefante. Então, na hora que você capta o elefante e capta o elefante de porcelana, você captou duas coisas totalmente diferentes, unidas apenas pelo seu formato. Mas, dentro do elefante tem, vamos dizer, uma vida, ele está em movimento. Você sabe que ele é um animal, tá certo? Ele dá uma tremenda impressão de força que se incorpora na forma que está na sua mente. Tá certo? Então, essa apreensão das formas, ela deve ser treinada no ser humano. Nós todos temos essa capacidade naturalmente, como toda capacidade natural, como a capacidade de andar, você nasce com ela, mas você tem que aprendê-la. E a apreensão das formas também. É por isso que eu recomendo muito as pessoas ouvirem grandes composições musicais, mas ouvirem não uma vez, ouvir 1000 vezes, até você decorar aquilo. É na hora que você decora a música que a estrutura interna dela, a ordem interna, aparece para você. E aí é um negócio quase mágico. Tá certo? A diferença que tem entre isso e a primeira audição que você fez é um negócio monstruoso. Então, e você decorar essas formas que se desenrolam no tempo tem uma outra vantagem. O que é uma música? Que pegar a composição de Mozart, Beethoven, Bach, o que é? Isto é uma sequência auditivamente ordenada de emoções, sem um correspondente semântico preciso. Quer dizer, você não sabe a que a música se refere. Por exemplo, quando você fica triste, você está triste por algum motivo. Tá certo? Pode ser até por um problema orgânico seu. Tá certo? Ou é porque morreu alguém, ou é porque você está sem dinheiro, ou é porque sua namorada te largou, você encontrou uma mulher na cama com outra. Bom, as suas emoções têm alguma relação com situações da vida real que são o seu lado semântico, o seu significado. Você pode dizer que a música não tem significado, ela tem significado, mas é um significado indefinido e impreciso. Então, você tem as emoções e elas são conduzidas pela sequência musical, mas o correspondente semântico, o significado está em aberto. Você pode preencher com o que você quiser ou pode não preencher com coisa nenhuma. Tá certo? Ora, se ao contrário nós fizermos como certas escolas de teóricos musicais do começo do século XX disseram, não, mas tudo isso aí não é música. A música é só a pura estrutura sonora, sem as emoções. Então, bom, isso é a mesma coisa que você dizer que um romance é apenas uma estrutura linguística. A estrutura linguística está lá, evidentemente, é só você abrir o livro, você vê que tem uma sequência gramatical, sintática, etc, etc. Mas, se você tirar totalmente do romance o seu lado semiótico, isso é, a que ele se refere, tá certo? Então fica uma coisa bem diferente de um romance real. Na verdade, o romance é uma sequência de acontecimentos imaginários, dos quais alguns podem ser perfeitamente reais. Pode fazer um romance histórico, aproveitando, sei lá, episódios da vida de Napoleão Bonaparte, de Júlio César. Então, a música desprovida da sua contrapartida emocional é o romance esvaziado, dos acontecimentos. Então, é o romance sem significado. Então, se disser que a música não tem significado, claro que ela tem. Tá certo?
Só que o significado é aberto. Digamos, para cada frase musical você tem 200 significados possíveis. E todos eles estão de algum modo condensados na sequência musical. Por isso que eu chamo de que a música é uma sequência de emoções auditivamente ordenadas sem um correspondente semântico definido e preciso. Mas que tem algum correspondente semântico? Tem. É isso? Então, se você tem uma emoção qualquer, é impossível você não associar isso com algo da sua memória. Esse algo que está na sua memória pode não ser exatamente, aliás, geralmente não é exatamente o que estava na mente do compositor, mas tem o quê? Uma semelhança estrutural, uma semelhança interna. Então, na medida que você decora as músicas, você não está decorando só o som, você está decorando a sequência de emoções e a ordem das emoções. Tá? E, portanto, a conexão entre elas. Existe algo melhor para você ficar se conhecendo a si mesmo? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você é capaz de perceber o desenrolar de uma sequência emocional dentro de você? Já as pessoas não fazem isso, nunca fizeram na vida, nunca se lembraram de que, nem sabem que isso é possível fazer. Não é isso? Eu digo, bom, mas se você não sabe isso, como é que você vai contar o que se passou com você? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar estereótipos que você pegou na mídia, na Rede Globo, etc, etc, e você vai contar uma coisa parecida com os estereótipos. Não o que realmente se passou com você. Para você contar realmente o que se passou com você, você precisa conhecer uma multidão de formas e ser capaz de combiná-las. Então, entenda a importância que esses estudos têm na formação da sua própria mente, da sua própria personalidade. Então, quando eu falo paixão pelo conhecimento, eu estou falando coisa nesse nível. Não é os livros que você lê, os livros são meios. Né? Os estudos que você fez na universidade são meios. As pessoas podem ter paixão por isso. Né? Eu, uma vez, morei com um sujeito na casa do estudante, dividimos o apartamento, ele ficava o dia inteiro lendo. Eu já contei esse episódio, ficava o dia inteiro lendo. E depois de alguns meses, um dia ele parou repentinamente, olhou para mim e falou: diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado aqui, falei: o que ele está fazendo aí? Né? Se ele não está entendendo, o que ele está fazendo? Né? Então, o próprio ato de ler pode se transformar num vício. Agora, e os estudos que você faz? Ora, os estudos eles têm todo um lado administrativo e burocrático que pode constituir o centro das suas atenções. Por exemplo, eu quero um diploma para poder exercer tal profissão. Isso? Ou então, eu quero tirar uma boa nota aqui ou ali. Falei, mas espera, a boa nota não reflete realmente o seu conhecimento. A boa nota reflete o julgamento que um determinado professor fez do que você escreveu ou disse. A ligação desse conhecimento é muito indireta. O seu conhecimento só pode ter um juiz efetivo, que é você mesmo. Né? Então, você sabe se sabe e sabe se não sabe. Né? Então, é a lição imorredora do meu professor, o padre Stanislau lá dos Anjos. Ele dizia: se eu sei que sei. E se eu sei que sei que sei que sei. E assim por diante. Então, o saber tem essa espécie de ressonância, não digo infinita, mas ilimitada dentro de você. Quer dizer, é uma consciência que se reforça, e se reforça, e se reforça, e cada vez que se reitera, se reforça mais. E é isso que nós temos que buscar na paixão pelo conhecimento. Né? Então, quando você coloca uma pergunta, observa uma situação, chega um ponto em que você diz: pô, eu estou entendendo mesmo, eu estou vendo a coisa com clareza. Mesmo que eu não consiga explicar, mesmo que eu não consiga convencer ninguém, isso não importa. Mas também, desta paixão pelo conhecimento, pode surgir a paixão pela sua expressão verbal, artística, de algum modo que seja. Então, outro dia eu estava contando o seguinte, que quando eu terminei de escrever o Jardim das Aflições, eu fiquei tão contente de ter conseguido fechar aquela obra tão bem construidinha e tal, que a obra só tinha 3 leitores, que era eu mesmo, o Bruno Tolentino e a Roxane. Eu falei, mas se ninguém mais ler, não tem importância. Eu consegui fazer. Então, as pessoas, alguém disse, mas isso é falta de ambição. Eu falei, escuta, mas existe ambição maior do que de você criar uma obra perfeita, mesmo que ninguém a testemunhe?
Não existe vitória interior maior do que essa. Não é isso? Então, se você estudar a vida de Flaubert, vê assim, a obsessão da perfeição formal que ele tinha com a linguagem, tá certo? E você não vai ver em nenhum momento Flaubert muito preocupado com o sucesso das edições dos seus livros. Não, porque ele está tendo. A ambição dele era essa, é fazer a coisa perfeita. Se vão ler ou não ler, esse é outro problema. Na verdade, em vez de conseguir um grande sucesso, o que ele conseguiu foi um processo por imoralidade, como Madame Bovary. É totalmente injusto, evidentemente. Mas, então, esta ideia, vamos dizer, da arte literária como algo que tem em si mesmo um valor moral e um valor psicológico, isso é uma coisa que demorou para se formar no Ocidente. Você vê que ela chega no seu auge no século XIX e depois vai se perdendo. A partir da hora em que as universidades assambarcam a profissão literária, como aconteceu nos Estados Unidos, perde a consciência literária, foi para o brejo, e surge a consciência profissional, consciência de carreira profissional. Né? Eu conheci o sujeito, um escritor brasileiro, ele já tinha planejado todos os seus livros. Preciso produzir um livro de tanto em tanto tempo, assim, 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 vai vender tanto e tal. Bom, então acabou. Não tem mais arte literária nenhuma. Tá certo? Quer dizer, todo o lado interior da elaboração foi para o brejo. Tá certo? E se nós não restaurarmos isto na produção escrita brasileira, nós estamos liquidados. E não adianta você se reunir em movimentos políticos, porque, filho, a política é a superfície, é a espuma da sociedade. Não é nada mais do que isso. Né? Quando nós dizemos democracia representativa, quer dizer que os caras estão lá representando alguma outra coisa. Eles não são a coisa, eles são os representantes, meu Deus do céu. É isso? Eu recomendei já muito um livro escrito por um autor, aliás, esquerdista americano, que é o Wright Mills, sociólogo Wright Mills, o livro A Elite do Poder, onde ele faz essa pergunta nos anos 60, quem manda mesmo nesta coisa? E ele vai descobrir 1000 estruturas de poder que não tem nada a ver com a política. Tá certo? Chega-se até as amantes dos políticos. Você acha que elas não mandam nem um pouco? Ou as mulheres dos políticos? Ou o clube que os eles frequentam? Né? Ou a loja maçônica onde ele está, cujos membros ninguém nunca vai saber. Com certeza, né, a loja maçônica tem mais peso na cabeça dele do que o partido dele. Então, é por isso que quando começaram com o negócio do impeachment da Dilma, eu não me entusiasmei muito, porque eu falei, mas isso aí é só superfície. Você vê, esse pessoal comunista e pró-comunista levou 50 anos criando uma estrutura de poder que vem do fundo da sociedade. Eles começaram assim com as sociedades amigos de bairro, com os sindicatos, com a igreja, com a escola, com os consultórios de psicologia clínica. Né? O nego vai lá, estou brigado com a minha mulher, tal, o psicólogo já tratava de mudar a cabeça do cara, não que ele vai inocular ideias políticas, não, mas vai inocular atitudes humanas que são favoráveis a determinadas correntes políticas. Né? Então, construiu desde baixo. Agora você chega e você tira um presidente da República e você acha que você mudou tudo. Você não mudou nada. E no caso brasileiro, nós chegamos, vamos dizer, a um ponto de inconsciência que eu nunca vi no mundo. Esse episódio que aconteceu no Pernambuco, por exemplo, os caras retiraram os seus filmes do festival em protesto contra um filme que eles não viram. Né? Eles não viram o filme, eles estão imaginando que o filme é o quê? Uma apologia do movimento do impeachment, apologia do golpe. Né? Não tem nada a ver com isso, absolutamente. Né? Mas o que me espantou foi o seguinte: os 7 filmes que eles retiraram são curtas-metragens. Ninguém vai no cinema para ver um curta-metragem. Portanto, um festival é uma das raríssimas oportunidades que o sujeito tem de que o seu curta-metragem seja assistido por alguém. E ele vai e retira em protesto contra um outro. Eu digo, mas você não está me fazendo mal nenhum, você está fazendo mal só a você. Daí eu pergunto, como é possível uma pessoa não perceber isto? Note, isso não é um problema político, isso é um problema de inconsciência, isso é um problema de psicopatologia gravíssimo.
chegamos neste ponto, né? E pessoas que têm este nível de consciência são as que estão propondo e votando leis, tomando decisões judiciais e assim por dentro. Até onde vai terminar isso? Quer dizer, como é que o país pode sobreviver a uma coisa dessa? Se você pegar essa nova lei de imigração que eles estão fazendo aí, digo, olha, você para pensar o seguinte: o que são 200 milhões de chineses na China? Não são nada, né? São menos de 10% da população. Os chineses quiser mandar 200 milhões de chineses para o Brasil, é uma facilidade, é vantagem para eles. 200 milhões de chineses ocupam o território nacional em 3 meses e pronto, acabou. O Brasil virou um país chinês, integrou na cultura chinesa. A propósito disto, eu queria lembrar um tema que é tratado nesses livros que eu mencionei, mas tratado sempre com um viés grupal, partidário, que deforma a coisa. Não deforma totalmente, aquilo que eles dizem de verdade continua sendo verdade, tá certo? Mas o que está acontecendo no mundo é a maior operação de genocídio cultural que já se viu na história. O que é você fazer as pessoas se envergonharem da sua cultura e se prosternarem perante uma cultura estrangeira? Isso é a definição do genocídio cultural. E isso está sendo aplicado em todo o Ocidente. E é curioso que ninguém deu até hoje o nome de genocídio cultural a esse fenômeno que, sem dúvida, é um genocídio cultural. De como é que não percebem isto? Por que se apegam, vamos dizer, a detalhes, tá certo? Geralmente detalhes materiais que chocam as suas emoções habituais. Por exemplo, quando a gente vê um monte de gente discutindo movimento gaysista, ou feminista, ou abortista, etc., do ponto de vista da moral cristã. Eu digo, isso aí é não fazer absolutamente nada. Você se opor a essas coisas em nome da moral cristã é a mesma coisa que você criticar o roubo em nome do direito à propriedade. O que você fez? Absolutamente nada, porque, por definição, o roubo atenta contra a propriedade privada. Então você diz, não, esse cara está atentando contra a propriedade privada, você só trocou o nome. Então, o que é preciso fazer, e que, sobretudo no Brasil, você não vê ninguém preocupado com isso, é você identificar quais são os procedimentos de manipulação da mente humana e de engenharia social que estão por baixo destes movimentos. É isto que interessa. O conteúdo dos movimentos pouco interessa, meu filho. Você vê, se esse pessoal globalista promove ao mesmo tempo movimento gay e islamismo, que são coisas completamente contraditórias, é porque o conteúdo de um e de outro não interessa. O que interessa é uma coisa mais profunda que está embaixo. Então, o que interessa é, assim, por baixo de tudo isso aí, você vê um conjunto de procedimentos monstruosamente eficazes de desorganização da mente humana. De fazer com que as pessoas percam todo o contato com o seu verbo mentes e com as suas intuições sensíveis mais diretas. Eu não consigo mais dizer o que estão vendo, não consigo dizer o que estão sentindo, só consigo dizer o que os outros querem que elas digam. Ou seja, é toda uma linguagem de chavões que vai se superpondo à expressão pessoal, até o ponto de que esta se torna inviável, impossível. E o sujeito pega um chavão que diz algo que ele nunca viu, algo que ele não sente, e algo que ele nem poderia sentir, e ele se apega àquela fórmula verbal como se fosse a palavra de Deus, como se fosse a própria realidade. Às vezes, você pode expressar esse fenômeno de maneiras que pareçam até cômicas, mas que não tem nada de cômicas. Quando você vê isso que aconteceu em Pernambuco, eu digo, quantas vezes eu, por discutir com certas pessoas e provar meticulosamente que ela está errada, não fui chamado de autoritário. Ele não aceita a opinião contrária. Eu digo, não, aceitei para discuti-la. Então, isso é autoritário. Mas você proibir a circulação da outra opinião é o puro Estado de Direito, é o puro exercício da democracia. O que é isso? Isso é loucura, evidentemente. Isso não é um problema político. O sujeito diz isso, ele está louco mesmo, clinicamente louco. Quer dizer, perdeu
todo o contato com o seu aparato de percepção, com o seu verbo mentis, e só é capaz de repetir chavões, mesmo quando esses chavões dizem o contrário do que ele está vendo. Por que ninguém avisou esse menino de Pernambuco? Fala, peraí. Vocês, na verdade, vocês estão dando plateia para o Jardim das Aflições e tirando a sua própria. É isso que eles estão fazendo. Não é isso? Dizer isso é contra eles? Fala, não. Um amigo deles deveria dizer isso, mas eles têm algum amigo capaz de avisá-los disso? Não, o amigo também não percebe. Quando você vê todas as reações que a turma petista teve ao impeachment da Dilma, até hoje eu não vi um petista que entendesse o que aconteceu. Eu já expliquei para eles o que aconteceu. Mesmo depois de explicado, eles continuam não entendendo. Eu digo, olha, se você quer, vamos dizer, derrubar o estamento burocrático, você não pode se transformar nele. Né? Você tem que fazer outra coisa. Né? Você tem que continuar a combatê-lo desde fora e a regimentar o povo, criar uma militância popular. Vocês, em vez de criar uma militância popular, o que vocês querem? Vocês criaram uma pleiade de protegidos aos quais vocês dão dinheiro. Então, vocês criaram uma casta privilegiada. Veja, quem não sabe que comunidades gays, comunidades feministas, comunidades negristas, comunidades islâmicas, etc., tem todas as vantagens, tem toda a proteção governamental em todos os países do Ocidente. E quem quer que diga contra eles, já é chamado de xenofóbico, de homofóbico, de racista, de nazista, de fascista, etc. Isso está na cara, está acontecendo todo dia. Eu digo, escuta, você ainda acredita que essas minorias são discriminadas? Não, meu filho, o poder está na mão das minorias ativas. Elas são o establishment. E o resto? O resto é o povão, que está por baixo. Então, o regime mudou e vocês serão percebendo. Ainda continuam expressando a coisa com a linguagem que a mídia lhes ensinou, que os políticos lhes ensinaram. Que é uma linguagem não para expressar o que você vê, mas para substituir o que você vê. Então, entender esse processo, é claro que é uma questão de salvação nacional e até de salvação da humanidade, mas para aqueles que querem ser estudiosos, intelectuais, escritores, etc., é uma questão de sobrevivência. Porque o único instrumento que você tem é a sua capacidade intuitiva, a sua inteligência, a sua consciência. E isso é tudo que você tem. Se você deixa jogar fora isso, acabou, meu filho. Você vai virar mais um Leandro Espiritual, mais um desses camaradas que só falam. É a indústria de chavão, pô. Não que eu tenha algo contra os caras, mas eu não tenho nada contra eles, porque eles não dizem absolutamente nada. Tudo que dizem é chavão repetido. Chavão que aprenderam aonde? Na mídia. E o pior é que existe a crítica da mídia 100% invertida. Se você pegar tudo que o Noam Chomsky fala sobre a mídia, tudo que ele diz é verdade, só que o sujeito da frase está trocado. Porque quem está fazendo tudo isso são eles mesmos, não são os outros. Então, olha, em muitos países do Ocidente, você desafiar qualquer desses grupos, você não é desafiar, você contrariar qualquer desses grupos, pode expor você, vamos dizer, à exclusão, à discriminação, à execração pública, a processo criminal e à cadeia. Em todo o Ocidente isso está assim. E você ainda acredita que você está no antigo regime e que essas comunidades são minorias discriminadas. Não existe minoria discriminada, hoje só existe a maioria discriminada. E a discriminação da maioria é um processo de genocídio cultural. É fazer com que você, no começo, você se envergonhe da sua cultura e depois você perca toda a conexão com ela. Você já absorveu a cultura adversária e você se entende nos termos dela. Eu lendo esse livro maravilhoso do William Faulkner, Light in August, e tem vários episódios ali que são sobre o racismo no Sul, logo depois da Guerra Civil.
Mas você vê que já ali havia já em circulação a teoria da culpabilidade universal da raça branca. Já naquele tempo tinha gente teorizando isso. Claro que naquele tempo era minoritário, mas ao longo das décadas foi se tornando majoritário. Ora, a raça branca foi a única raça na história humana que se interessou pelo destino de alguma outra raça. Não tem precedente. Mas nem japonês, nem preto, nem árabe, ninguém jamais pensou, não, coitadinho desses pretos que estão sendo escravizados. Ninguém, só o branco pensou nisso. E, mais ainda, o branco entrou no comércio escravo muito tarde. O comércio escravo já tinha quase 1000 anos de idade, inventado pelos muçulmanos. E hoje os muçulmanos se aliam às comunidades negras para condenar o branco. E como é possível um treco desse? Então, isso não é um problema de opinião, é um problema de percepção. Quer dizer, que se você sabe, por exemplo, o pessoal fala assim, as cruzadas. Tem um sujeito que fez até no YouTube um vídeo interessante, mostrando a extensão e amplitude da expansão islâmica. É um negócio monstruoso, avassalador, tomou 20 países, matou gente pra caramba. Daí eles fizeram a cruzada para tomar uma cidade. E as cruzadas são exemplos, vamos dizer, da maldade imperialista branca. Fala, como é possível um treco desse? Então, se você, desde pequeno, você é ensinado a repetir frases e chavões que dizem o contrário do que você está vendo, você se torna incapaz de reagir a essas coisas. Está entendendo? Então, criou-se o analfabetismo funcional proposital e uma histeria proposital. Histeria não é sair dando gritinho, não. A maior parte dos histéricos não dão grito, não tem chilique, não tem nada. Eles só dizem aquilo que ouviram em vez daquilo que estão vendo. Eles contrariam aquilo que estão vendo. É o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas imediatamente, em você, é claro. Então, isso se disseminou em toda a sociedade. Está todo mundo assim. E por isso mesmo a sociedade está cada vez mais fácil de administrar, porque você a convence de qualquer bobagem. Se você pegar, por exemplo, a literatura médica mundial, você vai ver que toda hora surge denúncia de que determinadas substâncias fazem mal. Só que em outro país está se publicando um número idêntico de estudos que mostram que essas substâncias fazem bem. As pessoas acreditam num negócio aqui, no outro negócio lá. Eu digo, mas que raio de ciência é esta? Se você pegar, por exemplo, a teoria do gênero, não é isso? Outro dia mesmo saiu um estudo, falou, olha, existem aqui 6.800 diferenças genéticas intransponíveis entre homem e mulher. Intransponíveis. Quer dizer, um homem jamais será mulher, mulher jamais será homem. Faça o que fizer. Pode mudar a sua aparência, até perante o espelho, e pode mudar a sua cabeça. Mas ser uma mulher você não vai ser jamais. E ser um homem, a mulher não vai ser jamais. Agora, isso é uma coisa terrível, porque eu imagino, né, o sujeito transsex, né, que está lá todo embonecado, todo lindo, e ele sai da festa às 3 horas da manhã e vê a barba crescendo. É horrível, não é? Eu não quero encarar isso. Se você não encarar essa realidade, que é trágica, tá certo? Eu tenho que inventar uma teoria, né, para aliviar o seu senso de inadequação. Senso de inadequação que, na verdade, é o próprio tecido da sua vida. Né? O próprio nome que você fala, disforia de gênero. O que é disforia de gênero, meu Deus do céu? Você não está se sentindo bem dentro do formato que você nasceu. Então, é por definição o sentir-se mal. E esse sentir-se mal não vai passar nunca. Mesmo que você faça 400 operações plásticas. Mas essas coisas todas não são impingidas,
não é isso? Pelos grandes meios de comunicação, pela classe universitária, e chega uma hora em que você acaba vendo do jeito que eles querem que você veja. Você perdeu a capacidade de expressão própria. Mas que raio de escritor, ou de professor, ou de intelectual, ou de filósofo você vai ser se você não é capaz nem mesmo de dizer o que você está vendo? Então, a recuperação, vamos dizer, da consciência humana, da integridade da inteligência humana, esse é o primeiro passo. Né? Agora, se você quer começar tirando o presidente da República, deixa você fazer buraco na água. Né? Então, bom, é isso, por hoje é isso. Hoje não vou responder pergunta, não. Estou meio ocupado aqui, tem um negócio para fazer em seguida, você me desculpa, semana que vem eu respondo, tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.